Ainda, né? Tudo com comida fica melhor. Ô, Zé, deixando a nossa terça-feira mais especial com esse pão português. Tudo bom, querido? Graças a Deus. Também bem-vindo, viu? Nós começamos colocando no forno e vamos começar tirando do forno. A gente começa tudo traz pra frente. Tudo traz pra frente. Isso. Ó. A gente já começou com o pão pronto, já crescido, indo pro forno. Olha aí, não deu nem meia hora, né, Zé? Deu aqui 32 minutos. Certinho. Tá vendo? Como eu expliquei, você vê só, ele tem um pouquinho de diferença em relação aos de lá, porque o vapor do nosso forno industrial, ele é muito mais forte. Tá. Mas aqui, ó, você pode reparar... O que acontece no forno caseiro? Você coloca esse vaporzinho para melhorar, mas... Para melhorar, para ele poder... Ele fica uma casquinha mais sequinho. Isso, para ele dar um brilho, que eventualmente você vê que ele não tem muito brilho, mas você vê, ó... Ele super quente. Ó, tá vendo, ó? Ele tá bem assadinho, ó, tá leve, ó, embaixo aqui, ó, tá vendo, ó? Ele tá bem assadinho embaixo perfeito. Também, ó. Tá vendo? Mas aí no forno caseiro, ele forma uma casquinha mais durinha, é isso? Ele fica mais lisinho e ele cria um brilho. Você vê que aquele pão, mesmo assado às 6 horas da manhã, você vê que ele ainda é um pão bonito, ele tá um pão brilhoso, né? Maravilhoso. Tá vendo? Eu vou fazer uma coisa. Diga. Posso? Pode. Eu quero mostrar pro pessoal em casa. Vamos já babar juntos? Qual que é a melhor posição aqui, Tony? Aqui, tá bom? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Olha essa casquinha. Vocês estão ouvindo? Presta atenção nisso, ó. Eu quero abrir esse pão, só para o pessoal em casa ter uma ideia da maciez dele dentro e como, olha isso, presta atenção, e como a fumacinha tá me chamando. Vocês estão vendo a fumacinha, gente? Olha que espetáculo de pão. Tá vendo como ele fica gostoso? Olha que macio, olha isso, gente, ó. Você aperta, ele volta. Tá vendo? Eu vou pegar um que a gente já trouxe aqui. Cadê a manteiga, Zé? Cadê? Eu tô procurando uma coisa pra passar no pão só pra você fazer um comparativo, esse aqui é o que nós assamos no forno. Olha, é o que a gente precisa pra ser feliz. Bora lá então? Vamos embora. Nesse dia de Santo Antônio, fazer um pãozinho especial? Vamos lá. Como é que a gente começa? Começamos com a farinha, os secos, a gente junta os secos, né? O açúcar, o leite em pó, eu já coloco aqui. Tem a manteiga. Ah, ele vai leite em pó. Vai diferente, leite em pó. Legal, né? Ele, além de saborizar, ele dá esse perfume. Tanto o leite em pó quanto o azeite, eles têm essa função. Tem um segredinho, então, aí, gente. Legal. Esse é o pão português. Pão português. Temos uma ideia da história dele? Por que pão português? Porque veio de lá, provavelmente. Nós temos, na verdade, o Portugal é muito rico na culinária de pães, e na variedade, né? Por que esse é chamado de português, será isso? Olha, a gente colocou aqui esse pão, assim, porque ele tem essa maciez dele, é rústico, né? E, assim, da denominação dele mesmo, eu não vou saber te dizer. Porque lá em Portugal nós temos a bola d'água, que praticamente se associa ao nosso pão francês aqui. Ah, chama bola d'água? Bola d'água. Sério? Tem um papo seco. Não sabia. Nós temos um pão lá que é uma broa de milho, que é uma coisa assim maravilhosa. Já fiquei com vontade. Né? Essa a gente não ensinou aqui ainda, hein, Zé? Não, essa Podemos, não. Hein? Podemos. Essa tem um processinho um pouco mais complicadinho, porque você precisa escaldar o fubá, tudo. Ah, é? Mas ela é maravilhosa. Deve ser aqui incrível. Eu já vou acrescentar o sal. E o fermento é a última coisa? A última eu coloco. Assim, na hora que eu começar a sovar a massa, eu já coloco ele. Vamos aproveitar que hoje é dia de Santo Antônio. Se você em casa tiver alguma história para compartilhar com a gente relacionada ao santo, que é conhecido como santo casamenteiro, né? Conta pra gente. Eu tenho uma amiga que todo ano, enquanto ela não casou, ela castigava. Ele tirava o neném, tirava Jesus, deixava ele lá fora do colo. Tem alguns que colocam ele dentro de um copo d'água, de cabeça pra baixo, né, coitado? Tem gente que põe de ponta cabeça, tem gente que põe na geladeira. Olha, tem de tudo. Querendo saber a sua história. Você já fez alguma dessas? Já aprontou alguma com o Santo Antônio até ele resolver o seu problema? Aqui eu já vou pôr o fermento, né? Compartilha aqui no @Revista da Cidade TV, tá bom? Agora, a gente fala de Santo Antônio, né? Também é muito difundido hoje o pãozinho bento de Santo Antônio, né? Aliás, eu tenho uma dúvida com relação a isso. Tem uma receita especial do pão de Santo Antônio ou pode ser qualquer pão, contanto que ele seja benzido? Eu vou dizer a você, nós estamos lá há 40 anos. Nós temos a comunidade ali de Santa Edviges, né? Nossa Senhora de Santa Edviges, que é próximo da padaria. Isso se perdeu um pouco. Um pouco não, bastante. Há uns 25, 30 anos atrás, esse dia... Era o dia que nós mais fazíamos pão na parte da manhã. Agora eu vou trazer ela para a mesa. E as pessoas iam para a igreja, passavam para levar o pão para benzer, o pão de Santo Antônio. E aí qualquer pão, o pão da preferência da pessoa. Geralmente é o pão francês.
Pegavam o francês. Pão francês, tá. Geralmente, né? E na verdade, eles davam até uma preferência. A gente fazia um pãozinho, um mini francês. Por quê? Qual que é a tradição? Você pega ele e coloca dentro de uma panela de arroz, uma panela de feijão, para criar o sentido da fartura. Entendi. Então você colocava o pão bento de Santo Antônio, não coloca ainda, até muitas no pote famílias. De farinha, muita gente põe, né? Geralmente é o arroz e o feijão. Ah, é? Simboliza a fartura, esse pãozinho Santo Bento, né? Que legal. Então Só que o que eu tenho percebido, que ao longo de todos esses anos que a gente está lá, isso tem se perdido. São tradições que estão ficando para trás. É uma pena, porque na verdade eu acho que isso tudo é um exercício de fé, né? Porque... Mas são passadas normalmente de pais para filhos e sim, né? sim. Essas coisas infelizmente estão se perdendo mesmo. Mas eu acho que se a gente manter a nossa fé independente da forma de exercer, sim. Né? Você vê, aqui já é uma massa que a gente vai sovar ela em torno de uns 8, 10 minutos. Né? E aí ele vai descansar depois disso? Aí depois disso a gente vai bolear ela, né? Deixar ela... essa quantidade de farinha vão te render 3 pães iguais àqueles que estão lá. Né? Então, aqui 3 pães? Você rende pães. bastante. Maravilha. Olha só, aqui. Então o que vai acontecer? Quando ela chegar naquele nosso ponto, eu tenho ali uma já preparadinha. A gente vai dividir ela em 3. Ó. Esse precisa sovar até ficar até o ponto de véu. Eu tenho uma ali que a gente vai pegar ela e aí eu mostro o ponto de véu certinho. Ó. Nesse processo aqui, depois dela boleadinha, ela vai descansar uns 20 minutos. Tá. Que é o tempo dela dar uma desenvolvida no glúten da massa pra gente poder modelar ela. E a gente já tem um bonito aqui, sim, já crescido. Ó, que espetáculo, como cresce bem. Tá vendo? Lindo. Ó a diferença, gente. Olha que massa. Da bolinha pra bolona. Aqui eu acho que eu consigo puxar. Vamos ver o ponto. Pontinho de véu. Aquele ponto de véu é quando você vai abrindo a massa. E o que acontece? Você consegue ver o outro lado dela? Acho que assim eu consigo mostrar. Ela fica translúcida, né? Ó. Olha lá. Tá vendo? E não rasga. E ela não rasga. Esse é o ponto de véu. Perfeito. Ok? Perfeito. Disso aqui eu transfiro ela para a bancada. Essas aqui vão crescer. Vem para o lugar delas. Sempre no lugar assim. Hoje tá frio. Hoje demora um pouco mais? Demora. Inclusive, né? Por exemplo, hoje nós colocamos aqui 30 gramas de fermento. Nesse caso, a pessoa pode até colocar um pouquinho mais. Em vez de 30, colocar 40 gramas. E aí ela se ajuda o crescimento da massa, né? Porque realmente o frio ele influencia bastante. A gente pode deixar, por exemplo, dentro do micro-ondas, depois de usar, ou dentro do forno, para não ficar circulando o vento. Exato, mas é importante de você cobrir ela para que ela não tenha esse tipo de ressecamento. Tá. Então a gente cobre ela. Que você cobriu com um paninho mais úmido, mais assim, úmido, né? Só para uma questão de eventualmente bater um vento e ele não voar. Ele não precisa ser umedecido, ele tem que estar úmido só para ele ficar assentado em cima da massa, né? Tá bom. Vamos trabalhar então? Bem simples. Ó. Olha que massa fácil de trabalhar. Super. Aí você dá uma esticadinha nela aqui. Aí aqui eu só faço uma... Eu vou apertando bem direitinho ela aqui, para ela não criar nenhum tipo de ar dentro dela, né? Ó, vou dando umas espalmadinhas. Nossa, ele cresce bastante, né? Eu tô chocada com a quantidade. Uma receita dessa, 3 pães grandões assim. Aí eu dou esse formato. Muito bom. Você fala, você pode rechear o pão? Eu não aconselho, por quê? Qual que é o sentido desse pão? A massa é tão gostosa e tão rica que a única coisa que a pessoa pode eventualmente fazer aqui é passar uma manteiguinha ou então eventualmente fazer um sanduíche com ela. Nossa, é verdade, hein? Né? Ó. Aliás, gente, brincar com o pão a gente pode ficar à vontade, porque vira tanta coisa boa, né? Sim, claro. Só de passar na chapa com a manteiga, pra mim, já tá maravilhoso. Tá bom. Você sabe que é um dos produtos mais vendidos na padaria, é o pão com manteiga na chapa, pão com né? manteiga na chapa é uma vida. Tradição. Olha que bonitinho esse acabamento que ele faz, gente. É só presta pra você atenção. dar uma afinada pontuada nela, você afina ela. E aí vai pra assadeira. E vai crescer na assadeira já. Casa, gente, muito bom. Mas tem gente perguntando, deixa eu ver o nome dela aqui.
Ai, perdi. Ela quer saber sobre a farinha integral. Ou se precisa ser alguma farinha especial, é a pergunta da Rosana. E tem a pergunta da integral, perdi agora aqui, Essa é feita totalmente com farinha branca, farinha comum, farinha normal. Comum. E a farinha de arroz, para fazer sem glúten, será que dá? Acredito que sim, dá sim, dá sim. Não, você não vai ter o mesmo resultado, né? Até mesmo a nível de aparência dele, né? Mas que dá para fazer, dá, sem dúvida nenhuma. Tá bom. Então agora esse vai pro forno, mas já temos o nosso prontinho aqui para degustar. Eu vou dar um recadinho e já venho. Perfeito. Olha que bonito, como ele... Gente, é impressionante a diferença. Deixa eu mostrar, ó. Claro. Só vou abrir aqui. Claro. Olha o tanto que ele cresce depois. Minha gente, esse pão fininho e esse grandão... São o mesmo pão. Esse, inclusive, eu até vou dar uma dica, ele passou um pouquinho do momento de entrar no forno. Esse estava junto com aquele que nós inicialmente no programa iniciamos. Esse ficou eu coloquei um só, crescendo. então ele ficou crescendo um pouco mais. Só para a gente chegar no final e mostrar para quem eventualmente não pegou no começo, o fato de a gente cortar ele, filetar ele com azeite. Bora né? lá, bora lá. Você entendeu? Foi o que nós fizemos no começo. E faz alguma diferença? Tipo, perdi a hora, passou meia hora de levar para o forno? Faz. A diferença é a seguinte, todo o processo de fermentação, o que acontece? Ele tem um momento certo de ir para o forno. Quando ele passa disso, então ele começa a perder os nutrientes dele. O fermento que está agindo para o crescimento, o fermento está se alimentando da manteiga, do açúcar, de tudo que a massa tem rica. E ele continua fazendo E ele continua crescendo. Às vezes as pessoas pegam um pão seco, esse pão tem bromado. Não é nada disso. É que o fermento comeu todo o produto, a matéria-prima de dentro. Não deixou nada para ninguém. Não deixou nada para ninguém, porque a função do fermento é essa. Ele se alimenta, por isso que o pão cresce. Entendi. E aí corre o risco de, eventualmente, quando a gente for cortar ele aqui, por ele já ter passado do ponto de assar, o que acontece? Isso, quando você passa a faca nele, ele abaixa. Por quê? Ele... Sim. E aqui é aquilo que a gente fez no começo. Passamos aqui o fio de azeite. Eu como do mesmo jeito, tá, Zé? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí aquela farinha? peneiradinha, né? Para dar a característica de... A graça final aquela dele. gracinha. Muito legal. E forno. Arrasou. 200 graus. Meia hora. Em torno de uma meia hora, mais ou menos. E com o potinho d'água dentro para criar o vapor. Para criar o vapor. Porque você vê só, mesmo a gente fazendo isso, ele ficou douradinho, tudo, mas ele perde assim o brilho que nem aqui. Maravilhoso, tá quentinho ainda. Não tá. Vou comer agora. 2 minutinhos eu já volto. Tá bom, Zé? Ok. Ô, delícia. Agora dá uma olhada. Bora comer pão, gente. Falei no começo do programa que eu já cheguei com fome na emissora hoje. Imagina como é que tá agora. Olha esse momento. Ai, Zé, que mesa. Que delícia. Você vai, inclusive, se pegar um pedacinho daquele que nós assamos aqui. Esse aqui? Você vai ver que ele tá um pouquinho mais rústico. Adoro. Crocante. Nossa, mas você viu? Gente, eu queria ter mostrado. Foi só pegar ele na mão, ele tá tão macio que ele já separou. Olha esse meio desse pão, ó. Presta atenção nessa... Olha... Ele desmancha na mão, que pão maravilhoso. E aí com uma manteiguinha assim, ó, no pão quentinho. Isso é vida, Zé. Sem dúvida nenhuma. Um dia como hoje ainda, com esse tempinho. É propício para isso. Com esse chuvisco, nossa. Fica gostoso, fica muito bom. Nossa senhora. Zé, que pão maravilhoso. É gostoso. E a função do leite em pó nele é só saborizar? Ou ele deixa mais macio também de alguma forma? Né? Porque o leite em pó ele tem gordura, né? Então a gordura do leite em pó... Ele é tão macio que a manteiga estando um pouco mais dura, a gente até amassa ele um pouquinho. Exatamente. Esse é o que a gente tem, esse é o que a gente faz assim normalmente na padaria, né? Nossa, que pão maravilhoso, é? É bom, é gostoso. E aquele pão, por exemplo, que ele fica de hoje para amanhã, não tem problema. Um pão que você tem ele com essa maciez isso é bom até saber. o final. E ele pode ser congelado? Pode sim. Eu tenho vários clientes que chegam na loja hoje e compram vários tipos de pães e congelam ele. Aí depois, no momento que você vai aquecer ele novamente, no forno você dá uma borrifa, deixa o forno pré-aquecido, borrifa um pouquinho de água nele e pronto. E fica bom? Fica maravilhoso. A consistência não muda nada? Não. Que bom. O processo de congelamento, ele segura ele, né? Então é super legal. Quanto tempo eu tenho para comer pão? Acho que desligou, porque tô ouvindo nada. Acabou, né? Bora dançar, Zé! Opa, vamos embora. Que delícia, hein? Que delícia, hein? Nossa, Legal. Zé, vou te falar. Eu não sei dizer de todos os pães que você já fez aqui qual é o melhor, mas esse aqui... Ele é gostoso. Tá espetacular. Pão. Meu Você vê, Deus. é uma massa simples de fazer tudo, né? E dá esse resultado aí. Bacana. Nossa. E fácil, viu, gente? Achei muito tranquilo de fazer. Depois eu mato esse pratinho aí todo.
Pode ser meu almoço hoje, numa boa. E que Santo Antônio nos abençoe, né? Que a gente tenha saúde. Com toda certeza. E força para poder trabalhar e continuar fazendo o que a gente está fazendo. Aí, como eu perguntei pro pessoal o que eles fazem com o Santo Antônio, tem gente que tem dó. Por exemplo, é a Graça. Tadinho do Santo Antônio, não gosto de fazer isso com ele. Você sabe que o Santo Antônio era um santo muito caridoso, né? Ele era um homem muito caridoso. Então, Santo Antônio agiu na sua vida, sim, lá atrás. Que ótimo, né? Sem dúvida. Beijo, Márcia, querida. Ela diz que coloca o pão de Santo Antônio dentro da geladeira, sempre cheia, graças a Deus. Olha que legal. Isso aí. Muito bom. E eu vi uma outra pessoa aqui falando que coloca e guarda no arroz. A Regina tá dizendo que guarda no arroz, no né? feijão. No café, uma pessoa falou aqui também, ó. O pão era colocado dentro do pote de arroz, a Fá tá dizendo. A Mag, até hoje eu coloco o pão de Santo Antônio no pote, só que de café. Mas vai pra fartura, pão de vaca. É para simbolizar, exatamente, né? E abençoar a fartura na casa, né? O que a gente precisa é isso. E o Tony tá dizendo que a avó dele colocava o santo de cabeça para baixo no copo de água. Não falei pra você. Pra afogar o homem. Coitado. Porque se ele começar a nadar, ele vai pra baixo, coitado. Né? Coitado. E pra se casar na época, só tirou com um ano o santo do copo. E 2 semanas depois casou. Ai, que legal, que história bacana. Tá vendo? Funciona, né? Por isso que continua fazendo isso com o coitado do santo. Exatamente. Zé, e a Requinte, tá bem? Tudo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Trabalhando bastante. Uma época boa agora de frio, né? Então é uma época de caldos, uma época de... tem sopas e caldos lá também? Tem bastante. No pão. No pão italiano. Nossa senhora. Nós temos um campeão lá que é o de queijo, né? O creme de queijo é Fica parecendo um fondue, né? Exatamente. E muitas pessoas levam para casa essa base do queijo para realmente fazer fondue em casa. Ai, que delícia. Boa ideia. É um produto bacana. E a Requinte tá onde mesmo? Nós estamos na PEN, ali na Zona Leste, na Amador Bueno da Veiga, 1312. @Requinte, rede social. E... Pra seguir. Obrigada mais uma vez, meu querido. Eu que agradeço. Não demore a voltar. E obrigada pelas flores, como sempre. Olha só, com trigo ainda, né, gente? Tudo a ver o arranjo que ele trouxe dessa vez.